Fechou? Sim. Pastor Andréa, seja bem-vinda. Deixa É. Deus lhe usar. Gabi, a hora que você quiser. Se eu ficar gordo, você fala. Quando entrar, você me avisa. Já começou? Boa noite, pessoal. Graça e paz. Nós estamos aqui em mais um Café com Palavra. Hoje vocês podem ver que a gente está iniciando num horário diferente, um dia diferente, mas o mesmo propósito e intuito, que é levar a palavra de Deus até a sua vida. Nós estamos aqui nessa mesa. Hoje a mesa está um pouquinho diferente, hein? Não Hoje está machista. a nossa composição está um pouco diferente. As mulheres reclamaram, É. disseram que elas estavam muito mal representadas, que só Exato. tinha homem na mesa. E hoje está aqui, a pastora Andréa está estreando conosco nessa noite. Nós estamos aqui para mais uma noite de louvor e adoração a Deus e compartilhar da palavra de Deus com a sua casa. Na minha ponta esquerda, pastor Andréa, uma das pastoras aqui da nossa igreja, nosso ministério, pastor Emerson. Eu prometi para o James que a entrada Não. seria mantida, Não, o vô dele não. mesmo na ausência dele aqui. Então está aqui o pastor Emerson, que tem uma experiência grande, que já batizou metade da cidade de Rio das Pedras, inclusive o avô do James. Eu prometi para o James que a entrada não seria alterada, hein, James? Promessa cumprida. E eu estou aqui. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito pertinente. Você não vai falar de você? Então, e eu, pastor Luiz Balbino, O melhor ou Luiz pregador Júnior. da igreja Águas. Não. Eu sou o menor da casa de Jessé. E nós estamos aqui para mais uma vez louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Muito feliz em ter você aqui conosco. Já compartilha essa live. Nós dizemos isso em todos os cafés com palavras. Seja um missionário digital. Compartilhe com seus amigos, envie nos seus grupos, manda para aquela pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, manda para aquela pessoa que você sabe que está necessitada, que eu tenho certeza que hoje Deus tem algo a falar no seu coração. Nosso tema hoje é o livre-arbítrio. É um tema muito pertinente, é um tema muito contemporâneo, né, em tudo que nós estamos vivendo. Mas antes da gente falar do livre-arbítrio, cada um tem aí alguns minutinhos para se apresentar. Pastor Emerson, dê a sua saudação de paz, boa noite. Boa noite, irmãos! Graça e paz, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu sofá, na sua cama, onde você estiver. Eu peço que Deus nesse momento esteja encontrando você com paz, saúde, alegria, que aquele gozo necessário venha estar dentro de você, aquela paz necessária venha estar dentro de você. Por que necessário? Porque Deus, Ele só nos supre com aquilo que nos é necessário. Então eu creio que a palavra de hoje, que nós vamos estar abordando, que é livre-arbítrio. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio, saber um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio. Vamos falar um pouquinho sobre o livre-arbítrio no mundo terreno e vamos falar também sobre o livre-arbítrio no mundo espiritual. Então eu creio que você vai ser atingido aonde você está na sua casa, que é o seu local terrestre, mas eu acredito que até o final desta live, Café com Palavra, o Senhor vai levar você até o espiritual, em nome de Jesus. Fica conosco até o fim, livre-arbítrio. Eu creio. Pastor Andréa, Amém. sua saudação. Boa noite. Graça e paz a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui. Olha só onde me colocaram, né? Dá até medo, gente. Acho que a pressão até subiu. Mas nós estamos felizes porque podemos compartilhar com o reino, né? Participar, estar junto com os nossos irmãos, falando desse tema aí tão atual, mas também tão já desde os primórdios, né? O livre-arbítrio, aquilo que nos condiciona, nos leva a perder ou a ganhar nessa vida e no porvir, né? Então fica aí, não sai daí, escuta tudo que tem para ser dito, ser falado, porque tem palavra e tem café também. Glória. Muito. Nós estamos aqui, pois é, você já percebeu, já foi dito, mas só para ficar gravado na sua memória, agora os nossos cafés com palavra, então, serão às segundas-feiras. Marca na sua agenda esse dia, já deixa anotado aí. Segunda-feira, 7h30 da noite, você tem um encontro conosco aqui nessa mesa. Ó, a gente está começando hoje uma série de novidades que vem por aí. Então pode ficar tranquilo que o nosso programa está recheado de novidades, né, pastor Emerson? Pastor Andréa já é a primeira novidade, é as primícias das nossas novidades. E eu tenho certeza que Deus tem muito a fazer ainda através da nossa vida, da sua vida que está conosco. Compartilhe, não deixe de compartilhar. A gente bate nessa tecla porque enquanto você compartilha, Deus está alcançando alguém através da sua vida.
Então você está aí na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver nesse momento, você pode ser um missionário digital. Compartilhar e que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Mas hoje esse tema, como já foi antecipado, para a gente não perder tempo, né? Não vamos perder tempo porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa para ser falada aqui. Pastor Emerson, pastor Andréia, tem bastante bagagem e propriedade para falar desse tema. Então hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. Quando nós pensamos em livre-arbítrio, já introduzindo, nosso primeiro tópico de hoje é esse: o que é o arbítrio? Então quando nós pensamos em livre-arbítrio, esse é um tema pertinente, é um tema contemporâneo, porque o que acontece? Nós vivemos e ouvimos muito falar disso, principalmente nos dias de hoje, né, pastores? Que eu acredito que com a modernidade e com a facilidade que a nossa geração vive, eu acredito que essa questão do livre-arbítrio, ela entrou ainda mais nas nossas mentes, nas nossas mesas, no nosso diálogo. Então, muito se fala sobre arbítrio. Mas vamos lá, pastor Emerson, o que é arbítrio? Pode. Hoje ele está fazendo o papel do Átila, viu, irmãos? É o pastor Emerson que está comendo bastante hoje, hein? Mas o Átila está ali. Estou comendo o pão dele. Glória a Deus. Irmãos, quando nós falamos de arbítrio, quando você vai para um campo de futebol, o que tem lá? Um árbitro. Quando eu entro no tribunal de júri, o que tem lá? Um juiz. O juiz, o que ele é? É um árbitro. Às vezes as pessoas pensam que o juiz ele é maior do que o advogado, maior do que o promotor. Não. O juiz ele está ali para o quê? Colocar ordem. Então, arbítrio significa ordem. Arbítrio, muitas vezes, você pensa outras coisas, mas é ordem. O que nós aprendemos? Na faculdade, na escola, né? Se o ser humano ele vivesse sozinho, em um lugar isolado, não precisava-se de leis. Ele ia viver muito bem. Mas a partir do momento que se coloca duas pessoas em um lugar só, já se precisa de leis. Já se precisa o quê? De regras. Já se precisa de arbítrio. Ou seja, dirimir causas, né? Então, o que é o arbítrio? É o poder de julgamento. É o poder de julgamento, né? Cada um de nós temos a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Isso aí é o arbítrio. É o arbítrio. O poder de escolha. Também o arbítrio pode ser o poder de julgamento. Quantas pessoas nós julgamos? Quantas vezes? Arbítrio. Sempre nós olhamos para nós e nos achamos melhores do que os outros nessa terra. Isso também é um arbítrio. Quantas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos assim, olha, eu não sou igual àquele, eu não sou igual àquela. Sempre nos julgamos melhores do que os outros. E agora, falando sobre isso, veio na minha mente um versículo que eu gosto, que se encontra lá, em Filipenses capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, ou 3 e 2, deve ser isso aí, né? Que diz assim, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação. É 2, né? 2, 3, 2, 5. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo sofreu o quê? Morte de cruz. Aí que vem, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e colocou o seu nome onde é sobre todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu aprendo com isso? Tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não julgue. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que quando viu uma mulher prestes a ser apedrejada, o sentimento que ele teve foi de compaixão. Tenhais o sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos ser árbitros? Vamos, mas sabe de quem? De nós mesmos. Se um dia tivermos que nos julgar, pastor Juninho, amém, vamos julgar a nós, irmão? Ah, quem tem coragem? Você viu como é, pastor André? Vamos chegando lá. O Coríntios fala, né? Nós gostamos de julgar as pessoas. Somos árbitros da vida alheia. Mas quando devemos ser árbitros de nós mesmos. Nós mesmos não conseguimos, jamais. Então, o que é o arbítrio? Poder de julgamento à minha concepção e ao meu pensamento. Né?
poder do julgamento. Então pense bem, antes de julgar alguém, julgue-se a si mesmo. Tenhais os Partindo sentimentos desse de princípio, Cristo. se você se julga, qual é a condenação que você se dá? Nenhuma, mais branda, com certeza. Não justa, mais branda. Se você, porventura, buscar um alto juízo dentro de si, vai com certeza buscar algo mais brando, mais leve. Agora, quando se trata do outro, a nossa mão quer ser pesada. A nossa mão quer ficar forte. Quer que haja e aconteça as coisas mais difíceis, ou que pague por aquilo. Então, isso é a nossa natureza. Nós, naturalmente, né, nós fomos concebidos em pecado, a nossa natureza é errônea, então nós temos uma predisposição e uma boa vontade de querer realmente julgar em maldade. Porque quando pesamos para o outro, é pesado, mas quando é para nós, é leve. Né? Essa é a concepção que eu tenho também sobre julgar o outro. E muitas vezes nós já cometemos esse delito, né, no decorrer da nossa vida, secular e espiritual. Nós fazemos isso. É verdade. Né? Por isso que nós temos que todos os dias, o quê? Entrarmos em nós, buscarmos de Deus, pedir perdão diariamente. Porque o perdão que vem para nós, como se diz, né? Tem pessoas que falam assim, eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, já sou salvo, liberto. Ai, já estou salvo. Não é assim. Todos os dias nós devemos praticar, né, o perdão pelos nossos pecados. Porque todos os dias nós erramos. Todos os dias nós julgamos. Né? E falando sobre isso, sobre o arbítrio, a liberdade de escolha, desde sempre a gente aprende a escolher, né? Cores, sabores, tudo que vem a nós, direcionado à nossa vida, tudo a gente aprende. Nós temos a liberdade de escolher. Eu escolho ficar solteiro ou me casar, eu escolho ter filhos ou não, né? Não é assim? Eu escolho fazer algo de ruim ou de mal para alguém, ou eu escolho fazer o bem. Tudo isso vai trazendo para nós um peso no decorrer da nossa vida, né? Nós vamos aprofundar nisso daí no sentido, né, de todas as coisas, mas o arbítrio, o sentido dele, ele engloba a parte religiosa, né, espiritual, a psicologia, os padrões morais de comportamento e até o padrão científico. Falando até no tema de hoje, vamos supor que alguém descubra, de fato, que haja efetivamente uma vacina, né? Que chegue logo, assim, que tá tudo muito zum. E ele detenha aquilo e, assim, em breve, rapidamente, a cura, vamos dizer assim, sobre a vacina. E ele guarda para si. A pessoa guarda para si. Não distribui, não entrega para o bem comum. Isso é um livre-arbítrio, não é? Sim. Um poder de escolha. Não, eu quero que todo mundo, né, passe por situações difíceis, sendo que está na mão, às vezes ali, a bondade, está na mão ali a resolução de algumas coisas. Então, muitas coisas nos cabem, nos vem à mão para a gente decidir, né? Nessa questão do livre-arbítrio, eu tinha falado sobre Filipenses 2 e versículo 5. Mas tem no versículo 3, um pouquinho antecedendo o versículo 5, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando o seu próximo melhor do que a si mesmo. Oh, coisa difícil, hein? Considerar o próximo melhor do que a si mesmo, irmão? Meu Deus! É muito difícil. E pegando também um gancho do que a pastora disse a respeito do livre-arbítrio, de julgamento, tem uma frase, não sei se vocês já ouviram falar, que diz assim: aos amigos do rei, a lei. Aos não amigos do rei, o rigor da lei. Vai vendo. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós agimos não com a lei, mas com o rigor da lei, com o peso da lei. É verdade. Nós nos sentimos tão amigos do rei que o rigor da lei é para o próximo e para nós não. Então o rigor da lei é para todos. Ou só a lei é para todos também. Nós temos que escolher arbítrio, poder de julgamento. Agora vem o Papa do livre-arbítrio, Pastor Juninho. Agora sim. Ele vai compilar tudo que nós dissemos. Você já tem falado. Eu até viro assim. Não, você já tem falado bastante Vamos aqui. prestar atenção, gente. Eu só vou Olha. complementar aquilo que já foi dito. Como a gente já falou, o arbítrio, né?
O arbítrio, como o pastor Emerson antecipou, o pastor André, são regras, são limites estabelecidos por algo ou alguém. Né? Quando nós pensamos em regras, em arbítrio, imediatamente nós pensamos em regras, em limites. E se a gente parar para analisar biblicamente o arbítrio, trazendo agora para o mundo espiritual, quando nós olhamos a palavra de Deus, desde a criação, no Éden, quando Deus criou o jardim do Éden, criou os animais, criou a árvore, fez a separação entre o dia e a noite, os céus e a terra, perceba que no criar o homem e criar a mulher, quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher, a primeira coisa que Deus fez quando teve contato com o homem foi estabelecer uma regra. Né? A primeira coisa que Deus fez quando criou o homem foi estabelecer um arbítrio, foi estabelecer um limite. Quando Deus criou Adão, criou Eva, a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Vocês podem se alimentar de todos os frutos, mas do fruto daquela árvore não comerão. Deus estabeleceu uma regra. Qual era a regra? Eles tinham o livre arbítrio de escolher. Nós podemos obedecer o que Deus nos deu, ou nós podemos não obedecer aquilo que Deus nos deu. Perceba que quando a gente para pensar em arbítrio, quando a gente fala de Deus, Deus estabeleceu lá no jardim. Mas quando nós falamos, pastor Emerson, sobre arbítrio, sobre regras, sobre leis, agora trazendo um pouquinho novamente para o nosso mundo terreno, a gente tem um código penal, um código civil, uma Constituição Federal, são leis, regras, regimentos, arbítrios que nos dizem o que é correto e o que é errado fazer. Agora, se a gente parar para analisar, pastor André, perceba que as nossas regras, as nossas leis, os nossos arbítrios, porque tem gente que contesta, né? A gente já fala muito disso aqui no café, irmão. Tem gente que contesta a existência ou não de Deus, perde o tempo, né? Contestando a existência ou não de Deus, enfim. Mas quando a gente para pensar em arbítrio, como é que nós, quanto civilização, quanto pessoas, descobrimos um dia que matar era errado? Que roubar era errado? Que fazer o mal era errado? Né? Que mentir era errado? Porque se a gente parar para pensar, se nós vivêssemos em um mundo que não tivesse alguém para ditar as regras, como é que nós saberíamos o que fazer de correto e de errado? Né? Então, se a gente parar para pensar nesse ponto, a gente já entende que o arbítrio, ou as regras, ou as diretrizes de Deus estabelecidas para nós, é a base das nossas leis hoje. Sim. Matar é pecado. Exatamente. Qual é um dos mandamentos de Deus para Moisés? Não matarás. Né? Roubar é pecado. Olha lá, tá vendo? Por quê? Isso é base das leis de toda a civilização humana. O arbítrio, eu li um artigo, algum tempo atrás, até antes da gente falar sobre esse tema, um artigo de um pastor americano, e esse pastor americano ele fazia uma pergunta, o artigo dele era temático, e a pergunta era a seguinte: o livre-arbítrio realmente existe? Olha só, ele questionava isso. O livre-arbítrio. Porque ele dizia assim, o livre-arbítrio é o quê? É você fazer o que você quer, né? Se eu quiser ir, eu vou. Se eu quiser ficar, eu fico. Se eu quiser andar, eu ando. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu quiser matar, eu mato. Se eu quiser roubar, eu roubo. Esse é o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolha. Só que o nosso livre-arbítrio está condicionado às consequências da atitude que nós vamos tomar. Tanto na vida terrena. Tanto no âmbito terreno, exatamente. E até a gente estava aqui, hoje o Emerson estava numa passagem bíblica e eu também em outra, onde é proposto para nós, diante de nós. O Senhor coloca assim, ó, eu tenho aqui para vocês. Exatamente. O que é que vocês querem? Né? Eu proponho diante de vocês bênçãos e proponho, em Deuteronômio 30, proponho também maldições. Estão aqui. Por quê? O livre-arbítrio consiste nisso. Se você opta, escolhe caminhos errôneos, escolhas erradas, coisas difíceis, fatalmente as consequências não serão boas. Fatalmente. Portanto, se você escolhe bênçãos, cria um ambiente, uma situação, tenta pelo menos, porque nós somos passíveis de erro. Sim. Vamos falar da semeadura, né? Até a gente estava falando isso um pouquinho antes de chegar. Se você plantar pelo seu livre-arbítrio
coisas boas, a colheita virá. Não é? Eu posso escolher plantar batatas, Sim. mas a consequência do meu plantio vai ser colher batatas. Né? Exatamente. Eu não posso dizer para Deus e ajoelhar e orar e falar, Senhor, eu quero que nasçam cenouras. Se eu plantei E batatas. sabe o que é o detalhe? Um dia eu disse para alguém isso e a pessoa ficou assustada quando eu disse. Independente da semente, as duas sementes prosperarão. Exato. E darão frutos a 100 por 1. Ou de coisas ruins, ou de coisas boas. Sim, é verdade. Elas frutificarão, independente da semente. Então, portanto, o Senhor fala, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a bênção. Ele está dando um conselho. Está nos direcionando. No norte. Ele falou, vai por ali. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque a árvore será frutífera, mas de coisas boas, de frutos saborosos. Mesmo que na caminhada, em alguma circunstância, né, experimentemos assim, algum dissabor. Que é natural também, porque ninguém é perfeito. Não é verdade? Filemão está mandando um abraço para você. Ah, Filemão! Ele está lá. Ei, Filemão! Olha, na questão do Deus livre-arbítrio, abençoe você e sua família. o livre-arbítrio o que que é? É um direito de Escolha. escolhas. Então, o livre-arbítrio, você tem o direito de escolhas, correto? Correto. E dependendo a escolha que você tiver, vai ter o quê? Consequências. Então você tem direito de escolhas no livre-arbítrio, mas você não pode escolher as consequências. É verdade. As consequências não se escolhem. Exatamente. Então, escolha bem. Deuteronômio 30:19 diz assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E daí o Senhor dá um conselho ainda: escolha a bênção para que vivas. E ainda diga assim, ó, toma um monte de gente por testemunha. Por testemunha. E gente vendo. Deu uma gente de testemunha. Olha só que forte. E você quer ver mais a questão do livre-arbítrio? Vamos mais longe, né? Vamos mais longe? Vamos. Ó, a graça de Deus não tem pagamento. Mas o salário do pecado é a morte. Então, Meu quando Deus. você escolhe pecar, o salário vem, irmão. Vem. E com 13º, 14º, vem com, como que chama o que se recebe quando a empresa, esqueci agora. PLR. Vem com PLR, irmão. Participação de lucro. E O quem pagamento chega na conta. Aí eu digo pra você, e quem já não experimentou uma porcentagem desse pagamento? Exato. Até que não venhamos a ter Jesus na nossa vida, Pois é. nós experimentamos esse pagamento. E graças a Deus que um dia Ele nos encontrou, não é? E a graça dele nos inundou. E Ele disse, eu já paguei tudo por você. Hoje eu conversei também com alguém sobre isso. Nós estávamos falando sobre, vai fluindo, né? Ela falava que tinha dúvidas sobre a questão da vida pós-morte, sobre a eternidade, e ela acreditava em reencarnação. E aí nós conversando, não é o assunto, mas é só para vocês entenderem. Eu falei, mas então, que estava falando sobre pagamento, sobre colheita, sobre, né? E eu falei assim, você tem que reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, para você pagar, sendo que Jesus já veio, morreu na cruz, pagou todos os nossos pecados, naquele dia de uma vez só. Então, é muito intrínseco a palavra em dizer que só se dorme uma vez, né? E aí ela parece que despertou, e ela me disse assim, você respondeu para mim coisas que há muito tempo eu vinha em dúvida, e eu louvei a Deus por isso. Eu falei, nossa, você não precisa pagar, você não precisa pensar que você tem que reencarnar para pagar mais alguma coisa, porque o Senhor já pagou por você, né? Ele já veio, Ele morreu, Ele sofreu. Basta nós termos o livre-arbítrio, quando Ele se dispõe e propõe diante de nós a vida, nós o acolhemos para nós, para que assim nós venhamos a ter vida e ela em abundância, né? Assim é. Mandar um abraço para Elias aqui, meu amigo, está sempre lá no escritório com a gente. Elias, Deus abençoe. Vamos Amém. complementar, Ju? Bora. Bora. Arbítrio. Vai, Ju, você puxa aí que nós vamos. Nós estamos falando bastante sobre arbítrio e eu percebi que a gente já começou a entrar no segundo tópico, né? Então acho que a gente já pode entrar nele.
Sabe o que é? É porque hoje tem uma mulher aqui. Mulher fala, gente. E sabe uma coisa? Tem um fã-clube aqui. Olha lá, tem um fã-clube. É, pastor As Andréia. mulheres estão aqui, um fã-clube. Ah, glória. O pastor André está representando muito bem nós Oh, mulheres. Deus olha só. abençoe. Quem falou isso? A Rivinha. Ai, vinha. Olha lá, é benção. Eu tô aqui, viu, Vivi? Você tá vendo só a gente? Oh, glória. Nós ouvimos, hein? Nós ouvimos. Teve um clamor popular, né? Você viu? Pastor? As mulheres tiveram um clamor popular. Genor, tá muito machista essa mesa, tá muito masculina, precisa de uma presença feminina. Então a gente foi atrás, olha lá. de banco. E você sabe o que eu vou dizer? Eu tenho um negócio, Deus tem um negócio comigo sobre primícia, viu, de live. Das mulheres eu fui também. A Ah, tá primeira. vendo, pastor? É ou não é? Então tá A na mulherada mesa. pode responder isso, não é verdade. E na hora que ele falou, é a primícia, eu falei, oh meu Deus, é verdade, olha eu aqui outra Tem vez. alguma coisa Olha lá. nesse Deus tem negócio. mistério nesse negócio. Mas é uma benção. O James também já está aqui participando com a Cadê? gente, mesmo que remotamente. Ó. James. O James falou uma frase muito boa. Ele disse o seguinte: ser cidadão do céu é seguir as regras do céu, a Exatamente. Constituição celestial. Exatamente, aleluia. Então vamos entrar já no nosso segundo tópico, que é o primeiro nós falamos sobre arbítrio. O que é o arbítrio? E o nosso segundo tópico é exatamente isso. Quem tem o poder de delegar o livre-arbítrio? Então acho que o James já introduziu, né? Já. Muito bem isso, que nós estamos nessa terra, como a gente disse, nós somos cidadãos dessa terra, nós temos uma nacionalidade terrena, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, quando nós temos a remissão dos nossos pecados, a salvação em Cristo Jesus, nós temos uma transferência de pátria. Né? 1 Pedro 2,9 fala que Deus ele transfere a nossa pátria, porque Ele tira-nos das trevas e nos transporta para o reino da luz. Então Ele nos tira do reino das trevas, da pátria antiga que nós vivíamos no pecado e nos traz para a pátria celestial. E quando nós falamos em pátria celestial, pastor Emerson, aí nós entendemos quem é que pode delegar o arbítrio sobre as nossas vidas. Nosso Deus. Nosso Deus. Só quem pode, eu vou introduzir, o pastor Emerson já vai na continuação, mas eu penso que assim, quem pode delegá-lo? Só pode controlar algo quem tem total controle sobre Tem aquilo. todo o poder. Né? Eita, Então, glória. eu acredito que só poderia controlar as nossas vidas, o que nós podemos, o que não podemos, o que devemos e o que não devemos, quem tem o total controle sobre ela. Né, pastor Emerson? Isso aí. Livre-arbítrio é o quê? Poder de julgamento, poder de decisão e poder de escolha. Beleza? Beleza. Maravilha. Então, o que acontece? Quem pode delegá-lo? Quem pode delegá-lo? O que é o árbitro? O árbitro é aquele que o quê? Toma decisões. Um juiz, quando ele aplica a lei, ele foi justo? Às vezes. Dentro dos parâmetros, né? Às vezes. Nem sempre. Aplicar a lei não quer dizer fazer justiça. Exatamente. Entendeu, irmão? Pare para pensar. Aplicar a lei não quer dizer fazer justiça. Sim. Era a letra da lei. Fazer justiça, meu irmão, fazer justiça é o que Jesus fez. Eu já vi os gregos transformando homens em deuses. Mas só na Bíblia nós vemos um Deus se transformar em homem e vir Glória a aqui Deus. na terra e fazer justiça pela minha vida e pela sua vida. Quando nós falamos quem pode delegá-lo, o que é delegar? Delegar é o quê? Dar poder. Exatamente. Você entra numa empresa e você se torna encarregado. Por quê? Porque o patrão te delegou poder. Não é? Te delegou poder. Você se torna um gerente porque o patrão te delegou poder. Na igreja, você tem cargos porque o pastor ou a pastora da igreja te delegou poder. Por que eu estou falando isso? Só temos o poder do livre-arbítrio se tiver alguém acima de nós nos delegando esse poder. E eu quero dizer para você, nós só temos o livre-arbítrio porque aquele que está acima dos montes, acima de todas as nuvens, acima do primeiro, do segundo e lá no terceiro céu, ele deu para mim e para você o poder do livre-arbítrio, o poder de escolha. Quando Deus ele fez o homem, ele não fez um robô que aperta um botão e fala assim, siga-me. Aperta o botão e diz, seja crente. Aperta o botão e fala, não roube.
aperta o botão, não mate. Não, isso é livre-arbítrio. O Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio, o poder de escolhas. Aí sabe o que aconteceu? Quando Deus deu livre-arbítrio, lá em Gênesis, em um determinado momento, Deus fala assim, Moisés escreve lá em Gênesis, e diz assim, e pesou no coração de Deus de ter feito o homem. Por quê? Porque as decisões do homem eram mal e continuamente má. Olha só, os homens só o que arbitravam de maneira má. Aí com essa história vamos caminhando. Quem pode delegar o arbítrio ou o livre-arbítrio? Somente alguém que tem mais poder. E nós estamos diante desse que tem poder. Ele não só tem poder, ele tem todo o poder, pastor Juninho, que é o nosso Senhor. Ah, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Ah, se não fosse Ele, nós não estaríamos falando. Ah, se não fosse Ele, nós nem levantaríamos de manhã. Ah, se não fosse Ele, o nosso coração, irmãos, ele bate num ritmo tão correto, mas tão correto, que olha só, nós aqui, né? Quantos anos nós temos de vida? Mais novo que o pastor Juninho. E o nosso coração o quê? Funciona legalzinho, bombeia o sangue, vai. Perceba a perfeição de Deus. É a máquina perfeita. É a máquina perfeita, irmão. Você já parou para pensar? Deus nos fez perfeito. Aí Ele pega e coloca em nós o quê? O poder de escolha, o poder de... Ele não vem e faz assim, não, você tem que fazer isso. Você não vê Deus fazendo isso. Você vê Deus falando o quê? Que nem lá em Deuteronômio 30:19, Ele fala, eu coloco diante de ti coisas boas e coisas ruins. Exatamente. Escolha as coisas boas e tem consequência. Escolha as coisas ruins e também terá consequências. Então, escolha, você pode escolher. Agora, consequência não. Plantar, você pode até deixar de plantar, mas a partir do momento que você plantou, você não pode falar que não quer colher. Hã? Tem que colher. Tem que colher, irmãos. Aí o que acontece? Voltando. Então Deus, ele delega o quê? O arbítrio. Sabe de onde eu vejo Deus delegando o arbítrio? Quando ele fala para Moisés, sobe lá no monte. E lá eu vou dar o quê? Para você? As leis. As leis. Quando Moisés sobe lá em cima, quem que falou que ia dar as leis? Aquele que tem todo o poder. É verdade. Aquele que está acima de tudo e de todos. Ele com seu próprio dedo escreve as leis. E enquanto Deus está lá escrevendo as leis, aquele que tem todo o poder, sabe o que o povo está fazendo? O povo está lá embaixo em orgias. Na bagunça. Na bagunça. O povo está lá, sabe, se prostituindo, adorando bezerro de ouro. Olha só, enquanto Deus está dando as leis, o povo está menosprezando aquele que subiu para buscar as leis. Olha como funciona. Quando vocês estão falando, veio assim algo na minha mente assim, e eu quero compartilhar. Uma pergunta. O que é que nós fazemos com esse poder delegado a nós? É uma partícula, né? Que ele nos concede. E aí, me veio à memória agora Saul. Houve um poder que foi liberado sobre a vida dele. Para ele direcionar um povo. Mesmo que não tenha sido da vontade de Deus. O povo pediu o tal do arbítrio, do livre-escolha. Queremos um rei, dá-nos um rei para nos julgar. Aí o Senhor vai lá, escolhe Saul. Entrega e delega esse poder a Saul. E o que ele faz com esse poder? Todo mundo conhece a história. Então, vocês vão entendendo que através da palavra nós vamos aprendendo que nós devemos saber o que fazer com que aquilo que nos é dado. Jesus diz no Novo Testamento, eu fiz muitas coisas, mas quando eu for, obras maiores do que eu vocês poderão fazer. Nós não temos consciência e não temos hoje, na atualidade que nós vivemos, Ju, nós não sabemos administrar esse poder. É verdade ou não é? Porque se o Senhor que ressuscitou mortos, que curou enfermos, aleluia, que deu vista aos cegos, que fez paralítico andar, diz que eu, você e você e você poderíamos, você que está aí do outro lado, fazer maior coisa do que isso, e nós não fazemos, eu consigo compreender que nós não administramos bem esse poder que nos foi dado. Vocês estão entendendo? Porque o café com palavra, assim, a gente aprende muito, mas também traz
mais algumas coisas para nós buscarmos dentro de nós uma reflexão. O que é que nós temos feito com o poder delegado a nós da parte do nosso Deus? Hoje está sendo feito esse trabalho. É um poder delegado de liberar a palavra neste tempo que nós estamos vivendo. Houve um ajuste de vida e isso tem sido feito e tem alcançado vidas. Então esse é um poder que está sendo administrado. Mas eu digo assim, se nós podemos fazer maiores coisas do que Jesus fez, como ele mesmo disse, o que é que nós estamos fazendo? É uma pergunta para nós todos. Se a gente parar para analisar, né, como está sendo dito, pastor André, pastor Emerson, quando a gente fala isso, né, Deus delegando as leis, o poder de escolha, tem uma frase que diz assim, nós somos livres para tomar as nossas escolhas, mas nós somos prisioneiros da consequência daquilo que escolhemos. Então, não há como fugirmos da consequência daquilo que nós vamos tomar. Muitas vezes a pessoa pensa o seguinte, eu mudei de vida, Deus me transformou, Deus me restaurou, Deus me fez uma nova pessoa, mas existem situações na vida dela que ela se pergunta, mas por que é que eu ainda estou vivendo isso? Por que é que eu ainda enfrento isso? Por que é que eu estou passando por isso? Aí se você parar com ela friamente para analisar, você vai ver que aquilo é resultado de uma colheita. Que em algum momento da vida dela foi plantado aquilo. Exatamente. Porque Deus, como a gente acabou de falar, o pastor Emerson disse, um juiz nem sempre ele é justo. Mas Deus é justo. Deus é justo. Se tem algo que eu aprendo com Deus, é que Deus nunca interferiu na colheita do homem. Deus, ele muda a nossa vida, ele restaura a nossa vida, ele transforma, ele nos faz diferentes. Mas Deus, em nenhum momento da história, interferiu na colheita do homem. É verdade. Se nós plantamos, iremos colher. Isso é, acho que assim, as duas certezas, né, que o ser humano tem na vida é a morte e a colheita daquilo que ele planta. Então nós temos essa ciência de que existem situações na nossa vida que não é que Deus não está me vendo, por que é que eu estou passando por isso, irmão? Pare para pensar se isso não é uma colheita daquilo que você plantou lá atrás. Posso só interromper? Claro, pastor, porque por já, favor. olha, Deus é lindo, maravilhoso, ele vai direcionando. Romanos 2, capítulo 6 diz assim, ó, ele dará a cada um o que as suas obras merecem. Ele dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele oferece. Porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. É aquilo que você está falando. É verdade. Sobre lá atrás, vamos pegar um exemplo clássico. Uma pessoa que fumou toda uma vida. Se ela se converte e ela desenvolve algum problema pulmonar, alguma coisa, consequência daquele cigarro, não é? O Senhor pode livrar? Pode curar? Sim, pode. Mas e se vier uma adversidade, uma enfermidade decorrente daquilo? Foi algo que foi feito toda uma vida. Então não há como interferir, porque é a máquina. Você está mexendo na máquina, né? E aí eu vou entrando assim e eu fico assim, um pouco, a gente fica embasbacada, a palavra correta para mim, que eu coloco é essa daí, mas assim, fica meio boba, né? De ver como o Senhor, ele nos direciona, o Evangelho é simples, ele nos orienta e nos ensina, né? De forma tão simples, né? Tudo que nós devemos fazer. Escolhe, pois, a vida, né? Vai por esse caminho, olha, veja o que você planta, é tudo isso que está sendo agora, resumindo, né, Ju? O que você vai fazer com aquilo que te é entregue nas mãos? Somos cidadãos dos céus, como é que nós estamos administrando, como é que nós estamos fazendo isso, né, neste tempo, nessa terra, né, para os nossos, vamos amar o nosso próximo, julgar, porque julgamos, mas com uma mão menos pesada, vamos dizer assim, né? Só isso que eu queria falar, Ju. Eu acho que mulher, né? um bom exemplo disso é quando nós olhamos para a vida de Davi. Deus pegou Davi no pasto, trouxe Davi para a guerra, Davi derrubou o gigante, Deus mudou a história de Davi, prometeu a Davi, fez a promessa do reinado, Davi foi rei de Israel, Davi lutou inúmeras batalhas, Davi conquistou territórios, Davi é o personagem mais pregado do Antigo Testamento, acho que depois de Jesus é o mais pregado de toda a Bíblia. Davi tem uma história incrível, tem os seus erros, seus acertos, suas manias, seus defeitos, suas qualidades. As consequências, mas aí chegou um momento que Davi olhou para Deus e diz, Deus, eu quero
construir uma casa para te adorar. Eu não quero que o senhor more em tendas, eu quero fazer um templo. Deus olhou para Davi, e aí eu volto no que o pastor Emerson tinha dito. O juiz nem sempre é justo. É verdade. Mas Deus disse para Davi, Davi, você é o homem segundo o meu coração. Mas você não. Mas, ó, Mas, Entende? Deus olha para Davi e diz o seguinte, Davi, você é o homem segundo o meu coração. Mas as suas mãos estão sujas de sangue. Olha a consequência. Davi escolheu uma vida de guerra. Davi era adorador. Homem perigoso. Homem perigoso. Davi era adorador. Tem um salmo de Davi que o James cita muito, que eu gosto muito dele, né? É que Davi, quando ele orava, ele dizia o que para Deus? Deus, prepara as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Porque Davi dizia o quê? Eu vou guerrear, mas eu também guerreio na adoração. Mas Davi escolheu, foi o arbítrio dele, priorizar a sua vida de guerras. Davi tinha um exército temido e poderoso. Queria avançar. Então, se a gente olhar histórica e geograficamente, a escolha de Davi foi expandir o seu território, foi expandir o seu reinado. Ele pegou, montou o seu exército e começou a conquistar os povos. Ele era o Alexandre o Ele era Alexandre o Grande da época. Quando as pessoas chegavam para lutar, eles sabiam que era o exército de Davi. E temiam o exército de Davi. Mas quando ele quis construir o templo, Deus disse para ele, você teve as suas escolhas. Mas não é você Mas não é você que vai construir. Então nós percebemos aí, pastor Edson, Deus não, Deus conhece. Deus sabe. Viu uma parte, leu sobre o final, né? Que a gente sempre costuma dizer, eu tenho esse hábito, eu não acompanho muito telenovela, essas coisas de televisão, eu pouco assisto. E às vezes eu brinco com a Jennifer, eu falo para ela, olha, essa novela aí, se você assistiu o primeiro dia e o último dia, você sabe o que aconteceu a novela inteira. Né? Então, o juiz terreno muitas vezes é assim. Todo mundo ali, a sala fechada para aquela transmissão, e mesmo assim, com o VAR, estão acontecendo erros de arbitragem. Eles querem tentar ser o mais justo Você possível. entendeu? Você entendeu? Então perceba, com tudo isso, ainda há injustiça. Com todo esse aparato, ainda há injustiça. Mas para o justo juiz, nunca haverá injustiça. Porque ele sabe. Talvez Samuel olhasse ali como ele olhou, e Samuel pensasse assim, não, eu preciso ser justo. Eliabe é rei, Abinadab é rei, Samá tem postura de rei, né? Na consciência de Samuel, ele estava sendo um juiz justo. Né? E a concepção da época. A concepção da época. Estou vendo um guerreiro. Imagina aí, o cara tem 2 metros de altura, está se vestindo bem, se portando bem. O rei é esse aí. Mas aí eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo no coração dele, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Né? Porque Deus, ele não é um juiz justo. Porque um juiz justo, ele pode ser justo hoje, mas pode ser injusto amanhã. Deus é o justo juiz. Né, pastor Emerson? O justo. Vamos lá. Nós paramos no... Segundo ainda. Quem pode delegado? A gente está no segundo. Meu Tem Deus, mais um vai ainda. ser 3 horas Eu da já tarde, falei gente. no segundo, não falei? Já falou? Então vamos pular para o terceiro. Vai lá. Então a gente já falou sobre o que é arbítrio, quem pode delegá-lo. Eu adiantei sem querer, né? Olha lá. O que fazer com ele? E o nosso terceiro tema, o que fazer com o livre-arbítrio? Vamos lá, pastor Emerson. O que fazer com o livre-arbítrio? Só essa pergunta já é um livre-arbítrio. Já. O que fazer? A Gabi fica dando risada ali, ó. O Genor também. Eu já vi aqui alguém comentando assim, ó, que tá com saudade das risadas do James. Olha lá, Nossa, James. James é contagiante. A gente precisa fazer igual estão fazendo nos estádios agora. Gravar a risada dele, quando ele não estiver aqui, a gente põe. Né? Isso. Toca. Vamos lá. O que fazer com o livre-arbítrio? Essa pergunta já é um direito de escolha. O que fazer? O que eu faço? Aí, pastor Juninho, nós falamos muito, você falou de Davi, Sim. né? Então, o que? Nós entramos nos livros dos reis, Samuel, beleza. Mas tem um livro na Bíblia que chama o livro dos juízes. Foi a era mais negra que houve nas histórias bíblicas, irmão. O livro de juízes. Sabe por quê? Funcionava assim, Israel pecava. Israel
caía na mão dos seus inimigos. Livre-arbítrio, escolheu pecar. Isso. Caía na mão dos seus inimigos. Israel ia para o calabouço e chorava, lamentava. Aí Deus pegava e levantava o quê? Juiz. Quem que levantava? Juiz. O juiz. O juiz ia lá e pregava, julgava Israel. Aí Israel se arrependia, chorava. Sabe o que Deus fazia? Tirava Israel do calabouço e colocava na glória de novo. Sabe o que Israel fazia? Escolhia pecar de novo. Aí era um ciclo vicioso. Pecava, caía na mão dos seus inimigos novamente, ia para o calabouço, esse juiz que tinha pregado morria, Israel ficava no calabouço, lastimando, chorando, até que Deus levantava um outro juiz. E falando de levantar juízes e mais juízes no livro de Juízes, tem um juiz lá que foi levantado chamado Sansão. Eita. Nazireu de Deus. Nazireado, escolhido, vou até tomar um Meu café. Deus. Escolhido. Pronto, tome um café para falar de Sansão. Escolhido de Deus. Você Sansão. não vai passar navalha na sua cabeça. Você não pode tocar em coisas mortas. Você não pode beber o quê? Bebida forte, fermentada. Diretrizes Fica daquele ligado. que delega. Fica ligado, Sansão. Sansão, você está ouvindo né? aí, Sansão? Oh, meu Fica Deus. ligado naquele que está delegando poder para Pode você. de Dalila, Ah. Sansão. Vai fora, vaza. É Dalila. É, Dalila. Aí sabe o que aconteceu? Conversa mole Sansão. dela. Oh, meu Gente, como que você vê Sansão? Você vê um cara marombeiro. É assim, quando você fecha o olho, né, Gabi? Como que você vê Sansão? Eita. Aqueles caras da Black Sport fazendo, ó, depois eu vou pedir lá com Peraí, tem patrocínio. que pedir patrocínio. Ah, propaganda, pro- propaganda. Vai lá. Pro William. É de Pro William Buíli, Black. é de Buíli, William Buíli, Black. é. Então você vê aquele cara marombeiro, Cabeluzão, Sansão. cacheado. Irmãos, Sansão É. pesava em torno de 57 O cara do quilos. Instagram que tá lá É o dizendo, sonho de "Tamo aqui, consumo da mulherada, aquele vambora." cabelão maravilhoso, gente. A cara do Meu doido. Deus. Sansão pesava 57 quilos, irmão. A Gabi Ele era um tá grito.